Dizer que uma pessoa tem diabetes é o mesmo que dizer que ela tem uma quantidade de açúcar no sangue maior do que normalmente seria esperado. As complicações elas são várias, né? O diabetes ele é uma doença multifatorial, então geralmente ele envolve uma série de órgãos, com preferência para alguns, como os olhos, os rins, coração e os vasos sanguíneos. Então, geralmente as complicações vão vir nesses órgãos, né? Como retinopatia diabética, que é um problema na retina, podendo causar desde uma alteração inicial de perda da visão até o extremo a cegueira, podendo também comprometer os glomérulos, que são vasos que ficam nos rins, que também podem levar a um quadro de insuficiência renal, até um quadro mais grave, podendo necessitar de diálise, e também o coração, aumentando as chances de infarto, né? E os vasos sanguíneos de uma forma geral, podendo também comprometer os vasos do cérebro, causando então uma maior propensão para acidente vascular cerebral ou derrame. Então essas seriam as principais complicações. Essas complicações elas são decorrentes geralmente do tempo de doença associado a um mau controle dos níveis da glicose sanguínea. Então, dependendo do paciente, em relação à adesão dele ao tratamento ou não, ele vai ter essas manifestações. Lembrando que, uma vez presentes, essas manifestações, essas complicações, elas vão se somando, aumentando o risco de mortalidade desses pacientes de uma forma geral, diminuindo a expectativa de vida. O diabetes depende da etiologia. De uma forma geral, eu posso definir diabetes como sendo uma hiperglicemia, que seria uma elevação dos níveis de glicose no sangue, em decorrência inicialmente de dois processos, ou de uma deficiência do pâncreas, que é o órgão responsável pela síntese de insulina, em produzir esse hormônio, que é a insulina, ou o indivíduo ele produz normalmente a insulina, mas essa insulina não consegue fazer o seu efeito normal. Então, é o que a gente chama de resistência periférica à ação da insulina. Dependendo do tipo de diabetes, por exemplo, no diabetes tipo 1, eu tenho só a deficiência na síntese da insulina. No diabetes tipo 2, eu tenho tanto uma deficiência quanto a resistência, podendo ter um ou outro em maior ou menor grau. Tá? Então, a causa principal seria essa, a explicação. Lembrando, diferenciando um pouquinho, o diabetes tipo 1, então, seria uma deficiência absoluta. O pâncreas do indivíduo entra num processo de falência e não produz absolutamente nada de insulina. Então, o indivíduo vai ter que passar a ter que fazer um tratamento, né, em uso de insulina. No paciente diabético tipo 2, esse processo é um pouquinho diferente. Geralmente, a gente tem a resistência, como eu falei, associado a uma deficiência, mas uma deficiência relativa. Então, o indivíduo produz insulina, mas uma quantidadezinha menor. E o que produz tem uma ação mais um pouco prejudicada. Então, o que acontece? Esse indivíduo ele vai evoluindo pela própria história natural da doença até um momento em que ele chega na deficiência absoluta e passa também o paciente diabético tipo 2, em um determinado momento, precisar de insulina. É no sangue que encontramos a glicose, chamando essa quantidade produzida de glicemia. O pâncreas é o responsável pela produção da insulina, que é o hormônio que equilibra a glicose, colocando-a para dentro das células e aproveitando-a como energia. Em pessoas com diabetes, o pâncreas não tem insulina suficiente para controlar a glicose no sangue, ou possui uma insulina ineficiente, tornando essa glicose desequilibrada. É o que chamamos de hiperglicemia. Por outro lado, se o diabético não se cuidar, como não comendo bem, por exemplo, a quantidade de insulina se torna maior que a de glicose, causando complicações. Nesse caso, a insulina se torna o vilão da história. É o que definimos como hipoglicemia. Existem vários tipos de diabetes, embora os mais comuns sejam o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Diabetes tipo 1. Em geral, este tipo de diabetes se inicia na infância ou na adolescência e necessita ser tratado com insulina durante toda a vida. Diabetes tipo 2. É o tipo mais comum de diabetes, correspondendo a 90% de todos os casos. Em geral, surge em adultos a partir dos 30 aos 40 anos, ou em adolescentes que já apresentam excesso de peso. Pré-diabetes. É um alerta de que algo precisa ser feito antes que o diabetes tipo 2 chegue para ficar.
Em geral, surge quando as células começam a apresentar dificuldades para absorver a glicose do sangue, mesmo quando o pâncreas ainda produz boas quantidades de insulina. Diabetes gestacional. Aparece durante a gravidez e costuma desaparecer após o parto. Todavia, em alguns casos, pode voltar depois da gravidez, a qualquer tempo, e se estabelecer na mulher com as mesmas características do pré-diabetes ou do diabetes tipo 2. Por recomendações médicas, as pessoas que sofrem do diabetes devem realizar um acompanhamento diário, de preferência várias vezes ao dia, e é com um aparelho como este que você faz o seu acompanhamento.